Olá, sou o pastor Alexandre, aqui da comunidade cristã Ágape, em Portugal, e hoje eu quero ter um tempo com vocês. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante e às vezes traz muitas dúvidas no coração das pessoas. Se é Deus que está a falar comigo ou se são os meus pensamentos. A primeira referência que nós temos que ter é a palavra de Deus. A Bíblia, ela jamais vai contrariar a sua palavra. Então nós, temos que ter clareza que a mensagem que nós estamos a pensar, ou os pensamentos que estão na nossa mente, está alinhado com a palavra de Deus. A primeira fonte para que nós possamos entender se os nossos pensamentos estão alinhados com a palavra de Deus, então esses pensamentos são a voz de Deus dentro do nosso coração. Um exemplo muito claro disso, nós, seres humanos, temos dificuldade de perdoar, mas se você está num ambiente onde existe uma pessoa que você precisa liberar perdão e vê aquele pensamento assim, libere perdão, você acha que esse pensamento é seu ou é um pensamento de Deus? É muito claro que é um pensamento de Deus para as nossas vidas. A verdade é que o nosso Deus é um Deus multiforme, e a sua multiforme graça, ela alcança até aquelas pessoas que nem são evangélicas ou nem confessam Jesus como Senhor e Salvador. Eu vou dar uma clareza para você, a nossa vida humana, ela tem a sua ética e a sua moral. Aonde nasceu a ética e a moral do ser humano? Mesmo aquele que não conhece a Deus, não conhece a Jesus como Senhor e Salvador. O único livro na face da terra que fala sobre ética e moral, não matarás, não roubarás, não mentirás, se chama Bíblia. Então a base humana, a base da sociedade, ela já é uma base de uma ética moral dos céus. Então todas as pessoas, elas podem sim ouvir e ter o discernimento se é Deus falando ou se é o seu próprio pensamento. Volto a repetir, nosso Deus é um Deus da sua multiface, e com certeza Ele fala de várias formas. E tem pessoas que pensam assim, mas como que Deus fala? Você acha que eu ouço a voz de Deus como eu estou ouvindo a voz do pastor Alexandre? Eu estou ouvindo a voz do Tiago? Não, muitas vezes Deus fala, é uma impressão que tem dentro de nós, é algo que traz paz, traz alegria, traz certeza, traz convicção dentro do nosso coração. E essa voz, ela fica muito clara, muito nítida, que não é o nosso pensamento, mas é uma voz divina que tem nos direcionado. E com cada pessoa, Ele fala de uma forma e age também de uma forma. Nós temos que consultar a própria Bíblia. Romanos capítulo 8, verso 16 vai dizer assim para nós: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O que eu quero dizer para você? Todas as vezes que nós temos essa convicção e ela é gerada pelo Espírito Santo em nós, falando dentro de nós, vai acontecer. Vai se concretizar, vai ter sim a manifestação de Deus na nossa vida. Agora, talvez durante o percurso, durante o processo, nós vamos enfrentar algumas situações que vão trazer para nós algumas preocupações, até ansiedades e até dúvida, porque a dúvida, ela não é falta de fé. Pelo contrário, a dúvida, ela reforça a nossa fé, porque na nossa limitação humana vem a dúvida, mas na nossa certeza em Deus vem a concretização da promessa. Um exemplo muito claro para mim e para você: Jesus é batizado. Ele logo ao sair do batismo, para iniciar o seu ministério, ele é levado ao deserto. 40 dias fica no deserto sendo tentado por Satanás. O que eu quero dizer com isso? Se Jesus recebe uma palavra, que é o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo para poder perdoar os nossos pecados, e ele começa o seu ministério no deserto, Deus o levou para o deserto para prepará-lo para algo maior ainda. E ele não tinha dúvida nenhuma que aquele momento que ele estava vivendo não era uma incerteza, não era algo que ele ouviu que não ia se concretizar. Não, era o preparo para que ele pudesse viver tudo aquilo que Deus tem para a vida dele. Se nós
entendemos que o nosso Deus é um Deus Pai, nós vamos sempre ter relacionamento com o Deus Pai. Eu sei que é difícil para algumas pessoas que na questão da falta da paternidade não conseguem hoje entender a voz de Deus. Mas eu quero dizer para você, você está perdendo a melhor parte da sua história, porque todo filho foi gerado por um pai, por uma mãe, e todo filho deseja ter relacionamento com o pai e com a mãe. E o que eu peço para você, busque ao Senhor, mesmo na sua simplicidade, né? Converse com o Senhor e diz: se eu sou teu filho, se eu fui criado pelo Senhor, eu estou aqui, eu quero ouvir a tua voz. E você fique ali em silêncio e você vai sentir o próprio Espírito Santo, né? Tomando a tua mente, tomando o teu coração. E eu tenho certeza que a partir desse dia, se você fizer isso diariamente, algo vai mudar na sua história e na sua vida. E você vai poder viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque Deus Pai deseja que o Filho viva todos os propósitos dele nessa terra.